Já dividi aqui com vocês, montando a minha ficha, que aí depois vocês socializam a de vocês comigo e eu socializo a minha com vocês. Tá bom? Olha, então aqui nos anos de 64 a 85, valeu, Lina, nós temos aí esse período, né, de 21 anos, conhecido como período do regime militar ou ditadura militar no Brasil, né? Teve, como a Lina bem colocou, mandato de 5 militares, né? A Marcélia aí trouxe com 16 atos institucionais, que eram mecanismos legais que se sobrepunham à Constituição. Então, para vocês verem que a Constituição é o órgão máximo, mas mesmo assim, naquele momento, se sobrepunha à Constituição, coisa que atualmente não pode acontecer, porque a norma mais importante, o documento legal mais importante na pirâmide hierárquica das leis é nossa Constituição Federal. Qualquer ato no sentido de enfraquecer a nossa Constituição não respeitando-a, já é um ato antidemocrático e de enfraquecimento dessa democracia, tá? É um período que foi muito marcado pelas restrições das liberdades e repressão aos opositores do regime através do meio aí de censura. O primeiro momento é marcado pelo governo de Jânio Quadros, né, que assumiu aí a presidência em 61, e nesse mesmo ano renunciou ao cargo, e a partir disso, seu vice, João Goulart, foi quem assumiu o seu lugar. Então, isso é a fase introdutória, que aconteceu um pouquinho antes de 64. A questão era que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos opostos para o país. O projeto de Jango, que era apelidado João Goulart, né, era conhecido o novo presidente, estava apoiado em reformas de base, como fiscal, administrativa, universitária e principalmente a reforma agrária. Além disso, o presidente era um representante trabalhista, né, deixado aí pelo legado de Getúlio Vargas. Vale lembrar ainda que eram tempos da Guerra Fria e havia medo de um suposto perigo comunista aqui na América do Sul e na América como um todo. Assim, no conflito que começou logo após o final da Segunda Guerra Mundial e foi responsável pela bipolarização ideológica. De um lado, Estados Unidos, defensor máximo do capitalismo, e de outro lado, a União Soviética, e defendendo a bandeira do socialismo. Tá? Disputavam essa briga através da economia, política e militar, né? Então, era o poderio aí bélico, era aí o soft power, que era a ideia de que o americano é capaz de matar um extraterrestre, colocar ali a primeira bandeira, pisar na lua. Então, isso eram formas de sobrepor a cultura americana, né? O sonho americano. Nesse cenário, os Estados Unidos, com medo da expansão socialista, e principalmente depois da Revolução Cubana, passou a intervir ativamente na América Latina para impedir o crescimento das ideias consideradas comunistas. O comunismo, gente, nos Estados Unidos é crime. A ditadura militar na região foi, então, um mecanismo para frear esses movimentos, e tanto no Brasil como em outros países da América Latina, né, que foram apoiados pelos Estados Unidos da América. Em 31 de março de 64, tanques do Exército foram enviados para o Rio de Janeiro, onde estavam presentes o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart partiu para o exílio no Uruguai e uma junta militar assumiu o poder no Brasil, né? O que ficou conhecido como golpe militar. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares a governar o país durante esse período de 21 anos. Assim se inicia a ditadura militar ou período do regime militar, que vai durar de 15 de abril de 64 até 1985. Eu tenho uma coisa curiosa. Sim. Algumas medalhas, uma medalha de honra aqui no nosso município é justamente a medalha de Francisco Caldeira Castelo Branco, primeiro general. Só porque eu lembrei agora disso. Verdade, isso mesmo. E no governo de Castelo Branco, que foi de 64 a 67, um dos mais curtos, né?
foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar, conhecido como AI-1, que era o ato institucional 1. Estabelecia o fim das eleições diretas, ou seja, o povo não podia mais escolher, e a partir desse momento as eleições para presidentes eram feitas pelo Congresso Nacional, ou seja, de forma indireta, o próprio Congresso que escolhia, e não pela população. Nesse mesmo governo, as eleições diretas estaduais também foram suspensas e, em 67, uma nova Constituição entrou em vigor. Em 1965, por meio do ato institucional número 2, todos os partidos políticos foram fechados e foi adotado apenas o bipartidarismo, ou seja, tinham apenas 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, chamado Arena, que era o partido que apoiava, né, o regime militar, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, que hoje dá bases, inclusive, para o PMDB, né, que era o partido de todos os outros partidos, era a oposição ao governo. Então, por que então não ter vários partidos se tinha um partido de oposição? Que era mais fácil de controlar e as discussões também eram menos acirradas. O governo Costa e Silva, que foi o segundo governo militar, de 67 a 69, foi marcado por muita repressão. Então, ele foi muito mais repressor do que o anterior de Castelo Branco, tá? Foi marcado por muita violência, repressão, tortura aos seus opositores e restrição dos direitos políticos e a liberdade de expressão. Foi nesse governo que foi instituído o AI-5, que fechou definitivamente por tempo indeterminado o Congresso Nacional e decretou o estado de sítio, cassou o mandato de prefeitos e governadores e proibiu a realização também de reuniões, né? As reuniões tinham que ser previamente comunicadas e jamais para fins de oposição, né? De conturbar o sistema. E é bacana de falar nisso porque hoje em dia qualquer reunião da União, né? Qualquer reunião da União, ela tem que ser gravada, só que ela fica arquivada para quando for necessário algum tipo de análise. E ela tem que ser comunicada anteriormente, porque não pode ter o paramilitarismo aqui, né? Não pode também ter poder paralelo. Então, a gente tem que saber o poder público tem que saber o porquê que está se manifestando, né? Mas o motivo, quando vai ser, o motivo, desde que não seja paramilitar, ou seja, uma coisa armada, violenta, repressora, pode muito bem acontecer, como acontece e a gente vê isso naturalmente acontecendo, porque uma sociedade democrática tem que garantir o espaço de reivindicações, tá? E tá vendo que isso não está acontecendo, na verdade. Esses dias estavam até falando das reuniões que os ministros nem sabiam que ia ser marcado, qualquer outra pessoa assim, em cima da hora, pega de surpresa. Agora a gente vendo que algumas não foram gravadas, estão dizendo que não foi. Não... E aí eles estão até puxando, né, a Constituição, que a Constituição fala, para poder cobrar isso da União. E a outra coisa que você chegou a tocar, para de mexer, professor! A outra coisa que você chegou a comentar foi da informação, direito à expressão, não foi? Sim. Aqui é a censura dos meios de comunicação. Liberdade de expressão. É liberdade de expressão e teve no governo do Médici, né, a censura. E o quanto a gente está vendo isso, não é a censura em si, mas retomando o direito da imprensa atualmente. A gente também está vendo muito esse embate político com o direito a imprensa, repassar a informação. Isso. E é muito bacana. E a imprensa, por outro lado, por mais que nós tenhamos que... É uma boa discussão, né, Lina? Porque assim, a imprensa tem que ter o seu direito sempre garantido de expressar a informação. Mas, infelizmente, também a gente nota aí uma coisa tendenciosa. Tendenciosa. Elas sempre elas são, né? Elas sempre foram, elas são. Mas assim, tá gritante, né? Tá gritante, elas estão, dá para ver o embate delas políticos, mas só que tem que ser garantido, concordo plenamente. Eu tô falando mais assim dessa intolerância, porque a gente está vendo até
agressão física, não só contra eles, e a forma de se falar com um profissional, falando assim, com a pessoa que Claro, fez, claro, nada justifica qualquer e ato de má repressão. educação, grosseria, nada se justifica. As pessoas que assumem E, esse cargo, elas têm que estarem preparadas emocionalmente para as pressões que virão, né? Então é o ônus do teu cargo e não nada justifica você se comportar de maneira infelizmente está desrespeitosa e chegando. deselegante com o colega, exatamente. E infelizmente isso está chegando até os servidores de saúde que estão se pronunciando, né? Tentando garantir o direito deles e ao mesmo tempo algo melhor para os usuários, e até eles estão levando, né? Sim, bora Uma voltar para resposta. cá. E nós tivemos agora um polêmico decreto do nosso governador, né? Também proibindo a divulgação de informações de fake news, gerou muito protesto essa semana e aí foi revogado. Então ele entrou em vigor num dia e foi revogado no outro, tá? Então, para você ver que esses mecanismos e por estar no Estado democrático de direito, hoje a gente não, já consegue coibir esses atos de repressão e não haverá esse enfraquecimento da democracia. Bora só voltar para cá para a gente acelerar um pouquinho. Nesse período, o que eu trouxe também? A gente traz as críticas e traz também o que foi feito. O que eu trouxe aqui? Nesse período foi criado também a Embratel, que é a empresa brasileira de telecomunicações, né? A Telebrás, e antes não havia orelhões, telefonia nas nossas casas, né? E aí foi essa época que a gente via muito a questão dos orelhões na rua, das fichas. Vocês são muito jovens, não pegaram isso, mas tem e é próprio desse momento aí. Não, não sei se foi a Marcele ou você que trouxe também o desenvolvimento aí da economia, né? Foi o grande período do desenvolvimento da indústria, principalmente da O milagre indústria econômico. aeronáutica e naval, em 71, né? Olha só, o Brasil chegou a ser o segundo maior construtor de navios do mundo. Então, nós tínhamos tecnologia para isso, né? Construção das maiores hidrelétricas do mundo, como Tucuruí, Ilha Solteira, Jupiá e Itaipu, fomento e financiamento da pesquisa com a criação da CNPq, da FINEP, da CAPES, que são instituições importantíssimas de financiamento e desenvolvimento de pesquisa, né? Fomento aí da pesquisa, aumento dos cursos de mestrados e doutorado, que tem muito a ver com esse período aí com a reforma universitária, que você já lembrou e vamos esmiuçar já já, um crescimento da rede de rodovias asfálticas, que passou de 3 mil para 45 mil quilômetros. Nós chegamos até a comentar muito pouco na aula passada, que era o momento do populismo, e que foi aí uma obra, né? Foi a expansão da malha asfáltica foi uma bandeira do governo militar interligando o Brasil de norte, sul, leste, oeste, programa de merenda escolar, alimentação do trabalhador, criação do FGTS, nosso fundo aí, né, de trabalho, garantia por nosso trabalho, PIS, PASEP, criação da Infraero, proporcionando a criação e modernização dos aeroportos brasileiros, como Galeão, Guarulhos, Brasília, Confins, Campinas, Viracopos, Salvador, Manaus, entre outros, tá? Depois a gente passa aí para o governo de Médici, né, que vai de 69 a 74, é considerado o período de maior repressão da ditadura militar, né? Houve aí a censura dos meios de comunicação, que se intensificou massivamente. Além disso, foi um período também que ficou conhecido como milagre econômico, que você, Lina, bem trouxe, com a redução da inflação, que resultaram em taxas de crescimento do PIB de 10%. Hoje, a gente tem uma projeção para o nosso PIB crescer 3%, 1,2% ao ano. E imagina nesse período crescer 10%, né? Grandes investimentos em infraestrutura, e ainda houve nesse período a construção de mais de 1 milhão de casas populares, financiada pelo Banco Nacional da Habitação, o antigo BNH, e o desenvolvimento do setor de bens duráveis e eletrodomésticos. Também foi um período de grande desenvolvimento da indústria brasileira como um todo. A gente até chegou a conversar aí sobre aquele carro, né, o Gurgel e tantas outras
questões aí que foi, né, conhecido aí como esse milagre econômico. Mas proporcionalmente a esse crescimento econômico foi também um período de financiamento estrangeiro, endividamento do país com a nossa dívida internacional, né? Porque foi um período que foi buscar parcerias com os financiamentos institucionais, então acabou endividando muito o nosso país. E em 74 a 79, nós tivemos aí o governo de Geisel, né, Ernest Geisel, bem aqui que eu esqueci de marcar, estou marcando para vocês agora, que iniciou seu governo com uma abertura política. Então, a partir de 74 para 75, a gente já vê o início de uma abertura política, lentamente, mas gradual e segura, terminando aqueles anos de repressão, de tortura, né? Aqueles anos muito severos. Na prática, isso significava a transição para um regime já democrático, mantendo grupos de oposição e movimentos populares excluídos do processo de decisão política. Foi o movimento de retorno dos nossos exilados, né? Diante da repressão da população e do surgimento do movimento contrário ao regime em 78, né? Que foi conhecido como AI-5. Então, muita pressão popular, movimentos populares, e aí já foi um governo marcado por menos repressão. Início da abertura democrática, lenta, gradual, mas já tendo grandes sinais, né? Alguns feitos dessa época foi a construção de mais 4 milhões de moradia, a regulamentação do 13º salário, a criação do Banco da Amazônia, com financiamentos para projeto de desenvolvimento da região norte, da região amazônica, a nossa Superintendência da Amazônia Sudã. Houve aí a reforma administrativa, reforma agrária, reforma bancária, eleitoral, habitacional, política e a reforma universitária. Também foi o início da implementação do crédito educativo, onde alguns alunos já utilizavam do crédito educativo para estudar nas escolas privadas e principalmente nas instituições de ensino superior privado. Depois, em seguida, nós tivemos aí de 79 a 85, já um governo muito mais aberto, né? Enquanto o outro começou, o governo de João Figueiredo foi um governo aí muito já transitório, marcou o fim da ditadura aí militar, do regime militar, um governo que durou 6 anos, né, e colocou fim nesse período. Em 79 foi promulgada a lei de anistia, então houve aí o retorno dos que estavam exilados politicamente, então o grande retorno aí dos nossos cantores, dos líderes políticos, aos poucos os presos políticos foram sendo libertados. Pois não. Nessa sua próxima avaliação, você vai destacar, tipo assim, os pontos mais importantes para cair da prova? Ou, tipo assim, os acontecimentos mais históricos? Alguma Sim, coisa claro, assim do para tipo? um movimento histórico com uma política pública educacional associada. Tá? Então, em cada momento histórico, você tem uma determinada política pública. Então, esses momentos históricos vão te refletir que política pública você tem no momento. Tá? Sim, Vamos concluindo, e aí a gente vai perguntando isso mais para o finalzinho, mas a ideia é essa. A cada momento histórico eu tenho determinada política pública. Então, nós separamos em 4 grandes momentos políticos aqui. E aí a gente vai passar porque por eles é bem contextualizado, sabe? Aí eu queria logo me adaptando e tal. Perfeito. Entendeu? Por isso, a importância de vocês terem lido, terem feito as atividades. Por exemplo, vocês não vão ter dúvida de associar a cada momento histórico determinada época, determinada política pública educacional. Por quê? Porque vocês estão estudando o momento. Tá? Vou voltar aqui. Nesse momento, houve aí a criação de novos partidos políticos, né, que existem até os dias de hoje. Ao final do mandato de João Figueiredo, a população mobilizou-se pela realização das eleições diretas, pois, segundo a Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso. As demandas, no entanto, não foram atendidas, e aí Tancredo Neves foi eleito ainda pelo voto indireto,
e somente 89% a população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência, e nesse momento já estava instituída a nossa Constituição Federal de 88, em 5 de outubro de 88, como a Lina bem colocou, conhecida como uma Constituição garantista e social, uma Constituição cidadã, tá? Infelizmente, Tancredo Neves não veio assumir, porque ele veio a falecer antes de assumir, e quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Nesse momento, nós tivemos como grandes feitos a abertura transamazônica, né, aqui a ligação na região norte com a instalação de agrovilas, asfaltamento da rodovia Belém-Brasília, construção da hidrelétrica de Boa Esperança no Rio Parnaíba, construção da ferrovia de aço a Belo Horizonte, a Volta Redonda, a construção da ponte Rio-Litoral, e que é um feito até hoje, as pessoas declarada como uma grande obra da construção civil, né? A construção da nossa rodovia BR-101 aí, Rio Santos, a Belém Brasília, né? A Telebrás, fortalecimento aí da Telebrás em toda a região do país. A atual Carta Constituição Brasileira, em outros termos, né, a nossa Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, foi aclamada com fervor pelos políticos que participaram do processo de composição, quanto pela população do Brasil, né, nós brasileiros, naquele período, naquele momento em que estava, de fato, completando e marcando a transição democrática, né? Então, fim de um regime repressor, ditatorial, para início de uma democratização da sociedade. Então, nós somos muito jovens, né? Nós somos aí um jovem, um pouco mais de 30 anos. Então, por isso que a gente ainda está discutindo coisas, como a gente comentou anteriormente, que já não se discute mais em outros países. Mas porque nós somos não só um país jovem, como nós temos uma democracia muito jovem. Quais foram os grandes fatos externos? O que estava acontecendo no mundo nesse momento? Né? E aí eu trago os principais para a gente. A gente viu o que estava acontecendo aqui internamente, mas quais foram os grandes fatos externamente? Então, nós tivemos aí o fim da guerra do Vietnã em 1975, e olhem só, lá ainda tendo a briga no Vietnã, né, do Vietnã Norte com o Vietnã Sul, sendo que o Vietnã Norte tinha aí as ideias comunistas e apoiado pela Rússia, enquanto que o Vietnã Sul era aí com as ideias capitalistas apoiado pelos Estados Unidos. Nessa guerra, os Estados Unidos perdeu, né, e o Vietnã se unificou, tornando comunista. O crescimento, a chegada da TV a cores no Brasil em 1972, e aí a Lina deve muito bem saber disso, foi mostrada a festa da uva, né, dos gaúchos ali do sul do país, a cores, foi o grande feito aí da nossa TV. O crescimento da indústria cinematográfica com o rock balboa, início do rock balboa, o embalo do sábado à noite, né, na década de 70. Os 2 primeiros filmes da trilogia do Poderoso Chefão, e aí a gente tem o Coppola, né, com um marco histórico, o Exorcista e o Tubarão em 75. Nós tivemos também, em 69 e 70, o movimento da liberdade sexual e o movimento hippie, né? Então, aí nós tivemos a liberdade sexual, o uso, né, a pessoa podendo transar com o parceiro que quisesse, né, a ideia dos usos dos anticoncepcionais, né, enfim, toda a ideia de liberdade sexual. A crise do petróleo em 73, e aí a gente é afetado a economia no mundo inteiro, né? Então, o preço do petróleo aumenta 5, 6 vezes mais o seu valor, e com isso a inflação ao mundo inteiro, né, que precisa do petróleo como o combustível para movimentar essa economia. Hoje, atualmente, a gente já vê que as economias não dependerem mais tanto do petróleo, já estão investindo em outras energias renováveis, que é o futuro, que é o presente já. Nós temos também a guerra do Yom Kippur, onde Israel e a briga de Israel e Palestina, né, pelos territórios aí, onde a Palestina acha que é dela e Israel acha que é seu, e os Estados Unidos apoiando Israel. A abertura da economia chinesa com a morte de Mao Tse-tung, né, em 76,
assume aí o líder comunista Deng Xiaoping, e aí ele promove uma abertura chinesa e tem todo um projeto de, em 30 anos, se tornar uma superpotência. O Xiaoping, ele procurou abrir a China para investimentos estrangeiros e criar laços estreitos com o Ocidente. Então, aquela China que é comunista, ela começa a ser um comunismo mais para o socialismo, menos rigoroso, e ela, assim, externamente ela passa a ser uma economia capitalista, externamente, mas internamente socialista. Então, ela promove relações comerciais, ela busca investimentos, ela promove, ela abre comércio, mas dentro é administrada por regime socialista. Nós temos aí, que mais? As relações Jimmy Carter, né, presidente dos Estados Unidos, abrindo comércio com a China. As reformas e a abertura econômica da China podem ser vistas como um passo importante para o cenário internacional, isso lá em 79, e a gente vê hoje a China dominando o mundo, né? E aí começa o fortalecimento do processo de globalização. A China é caracterizada como uma economia socialista de mercado, ou seja, um sistema político estatal controlado por líderes do Partido Comunista, a quais assumem uma posição de defensores dos interesses da nação, mas, ao mesmo tempo, praticam práticas capitalistas de mercado, né? Então, a China vem transformando aí esse cenário econômico mundial. Na década de 80, marcado aí pelas grandes bandas nacionais aqui internamente, né? Então, a gente tem o Titãs, Barão Vermelho, que mais? Capital, Legião Urbana, nossas grandes bandas, né? Umas bandas com músicas revolucionárias, fazendo sempre críticas ao movimento, ao regime militar e valorizando a democracia. Temos, por fim, aí a queda do Muro de Berlim, em 89, onde a gente marca o fim, né, desse comunismo, principalmente na Alemanha Oriental e Ocidental, passando a uma Alemanha competitiva, capitalista, né? O que mais que a gente tem? Eu finalizo aí com a nossa Constituição de 88, tá? Então, no cenário geral, nós temos isso. E quais foram os grandes feitos na parte das políticas públicas educacionais? Nós temos aqui um período que ocorreu a grande expansão do ensino superior, né? É inegável que nesse período militar nós tivemos uma expansão do ensino superior. Para vocês terem uma ideia, de 64 a 73, o ensino primário cresceu 73%, o ginasial 33,2%, aqui é 33,2%, o colegial 391% e o superior 744%. Para vocês verem, né? O grande peso da expansão que se deu a essa liberdade que nós vimos aí na LDB de 61, que foi na época do populismo, né, que prevaleceu a iniciativa privada, e com a reforma universitária de 68, a gente tem essa abertura, esse fortalecimento do ensino privado universitário, como nós temos hoje, vocês aí também gozando dessa prerrogativa, tá? O que mais que nós temos aqui? As instituições públicas de ensino também teve um crescimento, né, muito grande, de 129 para 222 universidades e um pulo de 243 universidades privadas para 663. Então, olha o salto que tem, né? Um significativo aumento da participação privada na oferta do ensino, principalmente em nível superior. E aí foi tudo isso graças a esse incentivo dado pelo governo às instituições de iniciativa privada. A lei conhecida da reforma universitária foi a Lei 5.540, de 68, conhecida como Reforma do Ensino Universitário, tá? Traz aí nas suas estruturas várias mudanças, né? A separação do curso
de departamentos, como a Lina trouxe, definido como uma unidade básica universitária, então eram os centros universitários, né, e movida aos seus especialistas das mesmas áreas ou de conhecimentos afins. Tal alteração foi proposta sob o argumento de que, devendo a universidade fundar-se na unidade do ensino e da pesquisa, e era necessário desenvolver a pesquisa, reunindo e conjugando o esforço dos professores preocupados com a mesma área. O que acontecia nessa época? Os professores, antes dessa reforma, eles podiam trabalhar em vários centros universitários. Então, ele podia ser um professor de filosofia da área de exatas junto com o da humanas. Nesse momento, há ruptura. Então, os professores de humanos, professores de exatas, e só podendo dar aula em áreas afins do seu curso, tá? Então, foi isso que aconteceu nesse momento. Por isso que, para alguns, tem a ideia da ruptura da pesquisa com a produção de conhecimento, né? Porque teve, inclusive, aqui a implementação das disciplinas e com as suas cargas horárias. Então, são essas críticas aqui que se tem. O outro legado foi a valorização da pós-graduação, todos no modelo americano, né? Com essa estrutura de mestrado e doutorado como nós temos hoje. O que mais aqui? Claro que o mestrado sendo pré-requisito para o doutorado. Então, você não pode fazer o doutorado sem cursar antes o mestrado e as disciplinas. É como se fosse uma questão gradual, né? Especialização, mestrado e doutorado. A LDB de 70, nós temos aí a promulgação, né? A implementação da LDB de 71, que dispõe sobre o ensino de primeiro e segundo graus. E a Lina já bem colocou esse ensino de primeiro grau sendo aí de 8 anos, né? Tendo aqui como objetivos do primeiro e segundo grau, proporcionar ao educando uma formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização e qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania, tá? Então, é um momento de muita ênfase ao ensino técnico, em preparação para o mundo do trabalho. Nossa, era o momento do desenvolvimento econômico, né, das grandes indústrias. Então, como a gente já até viu na legislação anterior, a valorização dos cursos ainda técnicos. Aqui nós tivemos muitas instituições que ofereciam ensino médio e também ensino técnico, como magistério, contabilidade, né, agronomia, e tudo em nível técnico. Que mais que nós temos aqui? A obrigatória inclusão da educação moral e cívica, né? Até porque a ideia de cidadania era essa ideia de sentimento nacionalista, valorização, né, da educação moral e cívica. A valorização da educação física e da educação artísticas e programa de saúde no currículo pleno dos estabelecimentos de primeiro e segundo graus. Aqui no parágrafo único, continua, já era da legislação anterior, e continuou o ensino religioso, cuja matrícula é facultativa e constitui disciplina nos horários normais dos estabelecimentos. Então, obrigatoriamente as instituições têm que ofertar, mas era facultativo o aluno fazer ou não, se matricular. Aqui no artigo 9º, os alunos que apresentam deficiências físicas e mentais que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial e de acordo com as normas, né, de acordo com as suas necessidades e de acordo com as normas fixadas pelo conselho competente. Então, a gente já vê aqui um embrião da inclusão social. No artigo 11, o ano e o semestre letivos têm 180 dias letivos e o semestre 90 cada um. Então, juntando os dois, nós temos um ano letivo de 180 dias. Atualmente, a nossa LDB é de 200. Que mais? Aí a gente já vê também na zona rural o estabelecimento de um calendário, né, adaptado ao período de férias, ao período de plantio de colheitas e da safra. Então, a gente já vê uma LDB já com sinais de um calendário mais flexível. Então, lá na ideia da economia rural, dessa ideia de economia de subsistência,
as famílias, elas têm um período, são 3 meses de safra, e geralmente essa safra dependendo do que for a colheita, é junho, julho e agosto. Então, as férias podem ficar para setembro. Então, o calendário ele vai se adequar a essa realidade. Então, a gente já nota também aqui um currículo mais flexível. Primeiro e segundo graus, aqui traz no artigo 18, terá duração de 8 anos, como a Lina falou, e com 720 horas, pelo menos, no mínimo de 720 horas. Hoje nós já temos um mínimo de 800 horas. Então, para você ver que ela foi melhorando, né? O ingresso, para o ingresso no aluno de primeiro grau, o aluno tinha que ter no mínimo 7 anos. Hoje a gente já sabe que a criança pode entrar até com 6 anos de idade, até com 5 anos, se ele completar 6 em 31 de março, né, do ano. Então, a gente já vê grandes mudanças. O ensino do segundo grau, né, a formação integral do adolescente, e nós temos aí o ingresso no segundo grau, se exigirá, para entrar no segundo grau, é necessário que tenham concluído o primeiro grau ou equivalente. Nós temos aí o segundo grau com a duração de 3 a 4 anos, que hoje nós temos aí o equivalente ao nosso ensino médio, né? Com 2.200 horas, né, até 2.900. Hoje, nós já sabemos que a realidade do nosso ensino médio é no mínimo de 3.000 horas, sendo 1.000 horas para cada ano. O ensino supletivo, a gente também já vê uma preocupação, que era o Mobral, né, com a ideia de um ensino para resgatar aqueles que não concluíram na idade certa. Então, só podia entrar no ensino supletivo quem não tinha concluído o primeiro grau acima de 18 anos e com 21 anos o segundo grau. Hoje a gente tem aí, não concluiu o primeiro grau, pode entrar na EJA com 15 anos e com 18, com a EJA no noturno com 18 anos, no segundo grau. Exige a formação mínima para o exercício aqui do magistério. Aqui os professores, eles tinham que ter a formação para quem trabalha com a educação básica do primeiro grau, das 4 primeiras séries, precisava ter pelo menos o magistério, que era nível técnico, né? O primeiro grau de primeira a 8ª série com habilitações específicas, tá? Já aí tendo a necessidade de ensino superior e o ensino médio também tendo a necessidade do ensino superior, tá? E, posteriormente, com a nova LDB que a gente vai ver, isso acaba, porque todos os profissionais que trabalham com educação têm que ter o nível superior. Então, a gente foi vendo que não era lá em 61, antes de 61 necessário, e em 61 começa a ser a necessidade de pensar numa formação melhor para os professores, em 71 isso é consolidado, ainda sendo permitível de nível técnico para o magistério, mas para as outras áreas todas e para o ensino médio já em nível superior, e em 96 é consolidada aí com a nova LDB, que para se trabalhar com educação, todos têm que ter um nível superior. Meus amores, era o que eu tenho para hoje. Eu vou encerrar aqui, deixa só terminar, e a gente finaliza essa parte toda na nossa próxima aula. Eu só quero dar aqui uma palavrinha final com vocês.